Esta noite, neste conto clássico da literatura brasileira, vamos ouvir a história de Fadinha, uma moça cobiçada por todos os homens do Engenho Novo e que sofre pelo amor impossível enquanto é cortejada por um barão. Eu sou seu narrador Marcone de Moraes e essa história se chama A Moça Mais Bonita do Rio de Janeiro, escrita por Arthur Azevedo e adaptada por Mariana Eberhard. Era 1875. Numa pequena casa do Engenho Novo, habitava em companhia dos pais a moça mais bonita do Rio de Janeiro. Como houvesse nascido a 2 de maio, recebera na pia batismal, por simples indicação da folhinha, o nome de Mafalda. Entretanto, ninguém a conhecia por esse nome, pois desde o berço começaram todos de casa a chamar-lhe Fadinha, corruptela e diminutivo de Mafalda. E bem lhe assentavam aquelas 3 sílabas, porque a moça aos 18 anos possuía todos os encantos que têm ou devem ter as fadas, e na sua beleza extraordinária havia realmente qualquer coisa de sobrenatural e fantástico. Morena, desse moreno fluido que só Murilo encontrou na sua maravilhosa paleta de olhos negros e úmidos, narinas dilatadas, lábios grossos mas graciosamente contornados, cabelos negros como os olhos, abundantes, ligeiramente ondeados, apanhados sempre com um desalinho estético, deixando ver 2 orelhas de um desenho tão impecável que fora crime cobri-las. E todas essas partes completando-se umas às outras no oval harmonioso do rosto. Fadinha, por unânime deliberação do júri mais rigoroso, ganharia com toda a certeza o primeiro prêmio se naquela época se lembrassem de abrir no Rio de Janeiro um concurso de beleza feminina. Todo o seu corpo se compadecia com a cabeça. Era esbelta sem ser alta, robusta sem ser gorda, e as suas formas apresentavam uma extraordinária correção de linhas. As mãos e os pés eram modelos. Exagerado parecerei, talvez dizendo que Fadinha reunia a esses dotes físicos as melhores qualidades de alma. Entretanto, a verdade é que era boa, afetuosa e compassiva. Tinha a sua ponta de vaidade, isso tinha. Mas que outra mulher não a teria, sendo assim tão bonita? 2 coisas, portanto, a desgostavam: ter vindo ao mundo a 2 de maio e chamar-se Mafalda, quando poderia nascer a 10 de julho e se chamar Amélia, e não ter nascido rica, muito rica, para fazer valer ainda mais a sua formosura. Todavia, conformava-se alegremente com a precária condição de filha de um funcionário público paupérrimo. Sim, porque seu pai, o Raposo, chegara aos 50 anos simples oficial de secretaria, sendo obrigado para aguentar a vida a empregar os afazeres escriturando livros comerciais, ora numa padaria, ora numa venda, ora numa casa de penhores. Fadinha não era filha única. Tinha um irmão mais velho arrumado no comércio, e outro ainda muito novo, que estudava para doutor, porque o pai o considerava o talento da família. A mãe era uma senhora de 45 anos, que não se parecia absolutamente com a filha. Não sei por que fenômeno fisiológico de um casal tão feio, porque o Raposo, coitado, era outro desfavorecido da natureza,
saiu aquele esplêndido produto, aquela criatura escultural, aquela beleza inverossímil. Note-se que os dois rapazes também eram feios, principalmente o futuro doutor, narigudo, orelhudo, enfesado, anêmico, insignificante. A mãe, em que pesasse a tanta piedade, não perdoava a filha por ser tão bonita e revoltava-se intimamente contra o singular monopólio que a moça recebera da natureza como se fosse uma dádiva escandalosa. Entretanto, Fadinha era toda a sua ambição de fortuna, toda a sua esperança de melhores tempos. Mas a nossa Fadinha tem um namorado. É tempo de apresentá-lo aos ouvintes. Linda como era, não faltavam à moça adoradores de todas as idades e categorias. Muitos homens se abalavam da cidade até o Engenho Novo só pela satisfação de contemplá-la. Muitos deles conduzidos pela simples curiosidade, muitos deles instigados pela vaga esperança de uma promessa envolvida num sorriso ou num olhar. Muitos desses adoradores chegaram à fala, declarando-se animados das intenções mais puras, e entre eles, alguns havia realmente dignos da singular ventura de casar com Fadinha. Ela, porém, todos repeliu com a maior delicadeza e compostura. Um dia, o raposo convidou para jantar em sua casa o Remígio, um bom rapaz, seu colega, empregado na mesma repartição em que ele exercia as suas funções oficiais. Esse Remígio era uma das pérolas da secretaria, modelo de zelo, inteligência e assiduidade, funcionário de muito futuro, como diziam todos. Mas não era bonito, nem elegante, nem primava por nenhuma outra qualidade exterior. Entretanto, de todos quantos passaram diante dos formosos olhos da Fadinha, foi esse o único homem que lhe mereceu atenção. A moça parecia ansiosa porque o seu coração se manifestasse. Imediatamente deu a entender ao Remígio que ele seria vencedor entre os numerosos candidatos à sua mão. O amanuense, que era modesto por natureza, e nem mesmo em sonhos imaginara esposar algum dia a moça mais bonita do Rio de Janeiro, ficou desvairado pela preferência que não solicitara e apaixonou-se deveras por Fadinha. Logo que se manifestaram claramente os primeiros sintomas daquele amor, houve um sobressalto na família. Dona Firmina viu aproximar-se o perigo, e um dia depois do almoço, quando o marido se dispunha a sair de casa, arrastando-se até o trem, comunicou-lhe os seus receios. Mas o raposo, que tinha pelo Remígio uma afeição paternal e não via com maus olhos a perspectiva do seu casamento com Fadinha, limitou-se a sorrir, dizendo: "É muito natural que eles gostem um do outro e que se casem." "Você está falando sério?" "Ora esta, muito sério. Quem sabe se o Remígio não é digno da pequena?" "Um amanuense." "E eu quem sou? Que era eu quando fomos à igreja?" "Fadinha se casará conforme a sua inclinação. Se gosta de um amanuense e não de um ministro, paciência. Não quer ser rica? Faz bem, porque a felicidade não está no dinheiro." "Deixe-se disso. Nossa filha é muito bonita e..." "Aí vem você com a boniteza de nossa filha. Isso não vale nada, absolutamente nada. E muito bonita é, mas não tem vintém.
E se casasse à força com algum ricaço, o casamento pareceria mais um negócio que outra coisa. Mas o que você está dizendo é uma asneira. Uma asneira, uma asneira. É a mim que a senhora diz isso? Sim, sim, é ao senhor. Estou farta de representar nesta casa um papel tão subalterno. Nesse caso, vista as minhas calças e passe para cá as saias. Ora, não seja tola. Hoje mesmo vou dizer ao Remígio que a pequena é dele. Pois não há de ser, digo-lhe eu. Quero fazer a felicidade de minha filha. Não minta. A senhora quer fazer a sua própria felicidade, não a dela. Não me obrigue a falar, porque se falo temos escândalo e escândalo grosso. E o raposo contrafazia-se, abaixando a voz para não ser ouvido pelos demais da casa. A senhora nunca a estimou como devia. Nunca lhe teve amor de mãe, de verdadeira mãe. E agora quer vendê-la. Boas! Hoje mesmo falo ao Remígio. Isso é uma infâmia. Eu sou mãe dela e o senhor não tem certeza de ser seu pai. Hein? Que é isso? O raposo cresceu para Dona Firmina, mas uma onda de sangue lhe subiu à cabeça. Ele abriu desmesuradamente os olhos e a boca, agitou os braços no ar e caiu fulminado. Quando chegou o doutor Souto, chamado a toda pressa, encontrou-o morto. O Remígio mostrou-se verdadeiro amigo. Pediu a Dona Firmina licença para tratar do enterro. E nem esta nem os filhos conheceram até hoje a importância das respectivas despesas. O barão também foi à igreja participar da missa do 7º dia. E o mais velho, o Alexandre, moço de 22 anos, empregado na casa comercial do Barão de Moreira, estava lisonjeadíssimo pelo fato de haver o patrão se dignado assistir pessoalmente à cerimônia fúnebre. Acabada a missa, quando o padre, acompanhado do seu acólito, voltou para a sacristia, dobrando o joelho diante de cada altar, o barão foi o primeiro a abraçar o Alexandre, que estava perto da mãe dos irmãos. Seja homem. Todos nós passamos por estes dissabores. O mundo é isto mesmo. Obrigado, senhor barão. Não conheço sua família. Peço-lhe que me apresente às senhoras. A viúva não pôde ser apresentada porque chorava um oceano de lágrimas e não tinha atenção para mais nada além da sua dor espetaculosa. Mas o barão, pasmado diante da beleza de Fadinha, deu-lhe um longo aperto de mão, dizendo-lhe: Minha senhora, seu irmão é empregado de nossa casa e eu sou muito amigo de quantos me servem bem. Peço-lhe que diga à senhora sua mãe que o Barão de Moreira está à sua disposição para tudo em que ela o queira ocupar, seja o que for. Muito obrigada, senhor barão. Este oferecimento surpreendeu Alexandre, que não estava habituado às amabilidades do patrão. Homem ainda novo, mas seco. Autoritário, frio, orgulhoso da sua educação, da sua elegância, do seu título e dos seus contos de réis. Na sua humildade de subalterno, o rapaz imaginava que, se o barão o encontrasse na rua, não o reconheceria. Admirava-se, portanto, de que esse ricaço comodista se abalasse de Botafogo para vir assistir à missa rezada por alma de um funcionário obscuro, e tão interessado se mostrasse pela família.
Os ouvintes vão ter mais adiante a explicação desse fenômeno. Quando todos os convidados se retiraram e a família Raposo ficou só na sacristia, Remígio ofereceu-se para acompanhar as senhoras até o engenho novo. Mas a viúva, que na ausência de espectadores já não parecia tão angustiada, recusou formalmente. Não, senhor, não quero que se dê a esse trabalho. O senhor precisa ir também para a sua repartição. Fadinha interveio. Um dia não são dias. Venha, seu Remígio, almoçará conosco. Já disse que não. O amanuense curvou a cabeça e levou as duas senhoras até o carro, fê-las entrar e fechou a portinhola. Apareça, disse Fadinha tristemente e agitou os dedos num delicado adeus. Dona Firmina, essa não articulou uma palavra, mas quando o carro se afastou na direção da rua do teatro, ela vociferou com uma indizível expressão de cólera no olhar. Trata de te esqueceres deste sujeitinho. Já não tens o pai toleirão que tinhas. Quem manda sou eu, estás ouvindo? Agora, a explicação do fenômeno. O barão Moreira tinha vindo para o escritório mais cedo que nos outros dias. E entretinha-se a conversar com o seu amigo Pimenta, que de vez em quando o procurava para palestrar com ele, recordando juntos os bons tempos em que ambos frequentavam o Colégio Vitório. Conversavam ambos quando Alexandre entrou no escritório para participar ao barão ter recebido naquele instante a notícia que seu pai falecera repentinamente e pedir-lhe alguns dias de dispensa. O barão, que era de uma altivez de autocrata para com os empregados da sua casa, observou sem levantar os olhos. Isso é com o senhor Mota. Já lhe falou? O senhor Mota não está. Pois pode ir. E o Alexandre saiu sem receber uma palavra de condolência. Conheces este teu empregado? Perguntou o Pimenta ao barão. Não. Quem o admitiu foi o meu sócio, o Mota. Creio ser esta a primeira vez que lhe falo. Bem sabes que tenho por sistema ligar pouca importância aos caixeiros. Foi por isso que te perguntei se o conhecias. Houve uma pausa. Nesse caso, não conheceste o pai, o Raposo, que acaba de falecer repentinamente? Não. E não sabes que o teu caixeiro é irmão da moça mais bonita do Rio de Janeiro? Não. É singular. Nunca ouviste falar da fadinha do Engenho Novo? Tenho ideia. Pois é ela. E é realmente bonita? Se é bonita, é formosa, é linda, não há reputação mais merecida. Que diabo! Estás me aguçando a curiosidade. Como poderei vê-la? Muito simplesmente. Vai à missa do sétimo dia. Como o irmão é empregado em tua casa, procura esse pretexto para oferecer, mesmo na igreja, os teus serviços à família, e terás ocasião de vê-la bem de perto. Lembras bem, só assim iria eu à missa do pai do Senhor. Como se chama o rapaz? Alexandre. E ali está porque o barão de Moreira compareceu à missa. Mera curiosidade sacrílega. Quando o titular voltou da igreja, encontrou no escritório Pimenta à sua espera. Então, que tal?
Meu amigo, aquela não é a moça mais bonita do Rio de Janeiro. É a mulher mais bela do mundo. Dona Firmina, perspicaz e manhosa, desconfiou naturalmente que o barão, impressionado pela beleza de Fadinha, procurasse meios e modos de se aproximar da família. Se Dona Firmina bem o disse, Alexandre melhor o fez, e o barão já se vê. Não deixou fugir uma ocasião que havia já 2 meses provocava. Um belo domingo, resolveu ir almoçar no Engenho Novo. Para dar maior solenidade à visita, Dona Firmina foi esperá-lo na estação, acompanhada pelos rapazes, só pelos rapazes, porque Fadinha, sabendo da vinda do barão, fechou-se na alcova, pretextando uma enxaqueca violenta, e não houve súplicas nem ralhos, carinhos nem ameaças que a fizessem sair. A moça estava desesperada. Havia mais de um mês que não punha os olhos no seu querido Remígio. Foram tantas as grosserias de Dona Firmina e dos rapazes que o namorado, compreendendo que o queriam afastar e vendo que era impossível afrontar a pé firme aquela súcia de ingratos, fez-lhe a vontade, sem contudo renunciar aos seus projetos de casamento, porque Fadinha continuava a ser a mesma, e ele considerava-a digna, por todos os respeitos, do seu afeto e da sua constância. No dia seguinte, entrando no escritório do barão, o Pimenta encontrou-o de mau humor. Então, foste? Fui. Fui a Roma e não vi o Papa. Tens um rival. Já desconfiava disso. Um concorrente sério. Informaram-me de tudo hoje pela manhã. E o Pimenta contou ao barão o que os ouvintes já sabem. Os amores de Remígio e Fadinha, a última vontade do velho raposo, os obséquios prestados à família, a oposição de Dona Firmina e dos filhos, o afastamento de Remígio, e acrescentou: a pequena desconfiou que te queriam impor-lhe para marido e fechou-se no quarto. Aí tens porque foste a Roma e não viste o Papa. Quando o Pimenta saiu do escritório, encontrou no armazém o Alexandre e disse-lhe rapidamente à meia voz que o barão estava apaixonado por Fadinha e contou-lhe o que havia com respeito ao Remígio, cujos direitos adquiridos inquietavam a família. O que quer você que eu faça? Perguntou o Alexandre. O que é absolutamente preciso é que sua mãe procure convencer a moça da felicidade que a espera, se consentir nesse casamento. É indispensável, entretanto, convencê-la com bons modos, com meiguice, com beijos, com lágrimas se preciso for. Empregando a rispidez e a gritaria, não se consegue nada e pode-se até fazer com que ela bata a linda plumagem. Recomende, pois, à sua mãe toda a cordura. Diga-lhe que não é com vinagre que se apanham moscas. Os conselhos do Pimenta foram fielmente observados. Dona Firmina e os rapazes concertaram-se para a conquista da moça por meio de meiguices, candongas e lamúrias. Dona Firmina estabelecia a todo momento um paralelo entre o barão e o amanuense. De um lado, opulência, luxo, conforto, alta sociedade, teatro lírico, Petrópolis, Paris. Do outro, pobreza, privações, luta pela vida, etc. Fadinha não se deixou abalar por essa catequese impertinente.
e resolveu escrever ao Remígio uma carta desesperada que terminava por estas palavras: Peço-te que me tires desta casa, deste inferno, pois só assim poderei ser tua. Sairei daqui no momento em que o entendas, e ficarei em casa de alguma família do teu conhecimento até que se efetue a nossa união. Não te demores em satisfazer ao meu pedido, porque já vou perdendo as forças com que tenho resistido até hoje. Não quero ser de outro homem que não sejas tu, porque te amo e desejo ardentemente cumprir a vontade de meu pobre pai. Esta carta sobressaltou o Remígio, cujo caráter vacilante não se podia conformar com um ato de violência, como fosse raptar uma donzela. Assustava-o a perspectiva de um escândalo. Aterrorizava-o a grande responsabilidade que tomaria sobre os ombros, satisfazendo o imperioso desejo da sua amada. Dizem que o verdadeiro amor não reflete. Reflete sim. Tanto reflete que o Remígio estabeleceu mentalmente aquele mesmo paralelo que tinha sido o grande argumento de Dona Firmina, e pela manhã, depois de uma noite de lágrimas e de insônia, estava convencido de que o seu dever era sacrificar-se. Foi nessas disposições que pegou na pena e escreveu esta carta. Fadinha, o que me pedes faria o desespero de tua família. Seria um escândalo que a memória sagrada de teu pai não me perdoaria. Lamentei sempre a tua excepcional beleza como um obstáculo erguido contra a minha felicidade. E como tua mãe e teus irmãos, penso que não tens o direito de recusar um título de baronesa e uma fortuna sólida para te lançares nos braços de um funcionário público subalterno. Seria para mim um motivo de eterna mágoa não te poder dar o luxo, o conforto, o simples bem-estar que não te faltarão no palacete do Barão de Moreira. Consente no consórcio que te propõe a tua família. Sofrerei muito porque te adoro, mas consolar-me-ei com a certeza de que serás mais venturosa com esse homem do que o poderia ser comigo. Essa carta, que o Remígio assinou com o mesmo sentimento com que assinaria a sua sentença de morte, produziu o desejado efeito. Na noite em que a entregaram à Fadinha, o Barão de Moreira estava na sala em companhia de Dona Firmina e dos filhos. Era a terceira visita que o negociante fazia à família. A moça correu pressurosa para o seu quarto e abriu a carta. Leu-a e segurou-se a um móvel para não cair fulminada por aquele desengano terrível. Teve uma crise de lágrimas, chorou abundantemente, mas veio logo a reação. E, reanimada pelo despeito e pelo orgulho, enxugou os olhos, compôs o penteado e foi para a sala. O Barão de Moreira levantou-se e correu ao seu encontro. Ela estendeu-lhe a mão, dizendo: Eu sei que o senhor barão deseja ser meu esposo. Poupo-lhe o trabalho de pedir a minha mão. Aqui tem. Sou sua. Não esperava o Barão de Moreira que se decidisse tão bruscamente à sua sorte. No fundo, contava que uma circunstância qualquer, atirando-lhe Fadinha nos braços,
o dispensasse das responsabilidades do casamento. Entretanto, o titular submeteu-se a tudo, resignando-se a perder a liberdade que era o encanto da sua vida de libertino. Dona Firmina e os filhos não cabiam na pele de contentes. Ela tratava agora os vizinhos e mais pessoas do seu conhecimento com ares de proteção. E o Alexandre olhava para os companheiros do armazém e do escritório e lhes falava como se já fossem caixeiros dele. O Pimenta estava radiante e, com o olho na prometida lambugem, por todos os meios e modos estimulava o barão para que o casamento se realizasse o quanto antes. Marcou-se o grande dia em família durante o jantar com que se festejou o 19º aniversário da fadinha. E o barão, num brinde feito à noiva, ofereceu-lhe com muita delicadeza o enxoval que mandaria vir de Paris. O casamento efetuar-se-ia em setembro, com todo o luxo e aparato. O noivo não mudaria de casa. Apenas faria alguns reparos e modificações imprescindíveis em certos compartimentos e substituiria a sua mobília de solteiro. O Pimenta foi logo encarregado de todas essas diligências. Fadinha dissimulava o mais que podia o seu desgosto. Sofria muito, muito, porque por mais que tentasse iludir a si mesma com a perspectiva de ser baronesa e abastada, não podia esquecer-se do Remígio. Entretanto, prosseguiam os preparativos para o casamento. Faltava um mês apenas para a celebração do casamento. Era em 15 de agosto. Dona Firmina, sempre devota, exigiu que Fadinha fosse com ela à Ermida da Glória levar uma vela à Virgem e pedir proteção divina. A moça aqueceu e lá foram mãe e filha. A noite era quente e no Largo da Glória, no Outeiro e na Ermida, a multidão compacta. Só à custa de incalculáveis esforços conseguiram as duas senhoras levar a vela ao seu destino. Dentro da ermida, Fadinha sentiu-se mal, respirando com dificuldade, queixando-se de dores de cabeça. Não é nada. Vamos para casa que isso passa. Meteram-se num carro. Quando chegaram ao Engenho Novo, Fadinha ardia em febre. Foi imediatamente para a cama. Trouxe o Pimenta o doutor Souto, o médico da família, o mesmo que passara o atestado de óbito do Raposo. Era um sexagenário que havia mais de 30 anos clinicava no bairro onde todos o conheciam e respeitavam. Então a beleza adoeceu? Não há de ser nada. Não há de ser nada. O médico sentou-se junto ao leito e tomou o pulso à doente. Tem muita febre, tem. E a pele como está seca? Já sei. Uma supressão de transpiração. Não há de ser nada. E depois de prescrever um sudorífico e uma dose alta de quinino, o médico despediu-se dizendo: convém deixá-la quieta, muito quieta. Não lhe falem. Não façam o menor rumor neste quarto.
Mas que tem minha filha, doutor? Minha senhora, aquela febre tem todo o caráter de eruptiva. Eruptiva! Exclamou o barão. Sim, podem ser sarampos, mas também podem ser bexigas. Elas têm andado cá pelo bairro. Mas não se aflijam, talvez sejam benignas. Não há de ser nada. Não se enganava o doutor Souto. Era a varíola. Fadinha passou aquele dia angustiada, queixando-se de muitas dores, com o rosto enrubescido, tendo frequentes náuseas e vômitos, e na manhã seguinte, o seu belo corpo estava inteiramente salpicado de pequeninos pontos vermelhos que se desenvolveram durante 4 dias, transformando-se em horríveis pústulas, cheias de um fluido amarelo, rodeadas por um círculo negro. A peregrina beleza da moça desapareceu sob uma crosta repugnante e fétida. Quando começou o período supurativo, a doente já estava abandonada por todos, menos por Dona Firmina, que se sacrificou, digamo-lo, não por piedade materna, mas para guardar as conveniências, fingindo sentimentos que não tinha. Os irmãos fugiram. Durante a moléstia de Fadinha, não houve notícia deles no Engenho Novo. O barão de Moreira, logo que soube pelo doutor Souto da gravidade do caso, pois que se tratava efetivamente da pior espécie de varíola, a varíola negra, nunca mais lá foi. O Alexandre sentiu, pela maneira seca por que o patrão começou de então em diante a tratá-lo, que o casamento estava desfeito, e com ele toda a fortuna sonhada pela família. Dona Firmina ficou à cabeceira da enferma, sem outra pessoa senão uma viúva da vizinhança, amiga dedicada de Fadinha, muito boa senhora, a mesma que recebia e transmitia misteriosamente a correspondência de Remígio e punha epistolarmente o amanuense ao fato de tudo quanto se passava no Engenho Novo. Quando essa amiga lhe mandou dizer que Fadinha estava com bexigas e o caso era grave, Remígio ficou aflito, sobressaltado, desesperado. Quando ele soube que o barão de Moreira não visitava a noiva, que os rapazes não apareciam em casa da mãe, e esta, constrangida a não abandonar o seu posto, chegava a ponto de maldizer a filha, não pensou em mais nada, e aconselhado unicamente pelo seu amor, correu para junto da variolosa. O moço foi bem recebido por Dona Firmina. Não porque despertasse no coração desta senhora nenhuma nuga de gratidão, mas porque ia auxiliá-la no penoso trabalho de assistir à enferma. Realmente, nunca houve enfermeiro tão dedicado nem tão vigilante. A moléstia conservou durante muitos dias, dias angustiosos e terríveis, um caráter de excessiva gravidade. Durante longo tempo, Fadinha, que estava com todo o corpo cruelmente invadido pela medonha erupção, teve a existência por um fio. O doutor Souto desanimara completamente, e era por hábito, só por hábito, que repetia o fatigado estribilho: não há de ser nada. Entretanto,
Os cuidados da ciência e a ciência dos cuidados triunfaram do mal, e Fadinha ficou boa, completamente boa, depois de ter estado suspensa entre a vida e a morte. Ficou boa, mas desfigurada. A moça mais bonita do Rio de Janeiro transformara-se num monstro. Aquele rosto entumecido e esburacado não conservara nada, absolutamente nada, da beleza célebre de outrora. Ela, porém, consolou-se, vendo que o amor de Remígio, longe de enfraquecer, crescera, fortificado pelo espetáculo do seu martírio. A mãe, conquanto insensível às boas ações, não pôde disfarçar a admiração e o prazer que o moço lhe causou no dia em que lhe pediu a filha em casamento, dizendo: só havia um obstáculo à minha felicidade. Era a formosura de Fadinha. Agora que esse obstáculo desapareceu, espero que a senhora não se oponha a um enlace que era o desejo de seu marido. Realizou-se o casamento. A cerimônia efetuou-se com toda a simplicidade na matriz do Engenho Novo. Um ano depois do casamento, Fadinha estava outra vez bonita. Não da boniteza irradiante e espetaculosa de outrora, mas, enfim, com um semblante agradável, o quanto bastava para regá-lo dos olhos enamorados do esposo. Remígio dizia sinceramente, quem sabe, que a achava assim mais simpática, e os sinais das bexigas lhe davam até um não sei que lhe faltava dantes. Não é bela que me inquiete, nem feia que me repugne. E o que fosse, quem o feio ama, bonito lhe parece. Era assim que eu a desejava. O caso é que ambos foram muito felizes. Ainda vivem. Remígio é atualmente um alto funcionário, pai de 5 filhos perfeitamente educados. O Alexandre, que teve sempre a proteção do cunhado, foi ao Amazonas procurar fortuna e lá ficou. O talento da família formou-se e arrasta melancolicamente por essas ruas a sua mediocridade e o seu pergaminho. Dona Firmina faleceu há 15 anos, sem deixar saudades a ninguém. E se os ouvintes têm curiosidade em saber que fim levaram os demais figurantes desta verídica história, saibam que o Barão de Moreira também morreu solteirão, sem aproveitar o enxoval que mandou vir, e que o Pimenta, depois de ter adquirido no famoso encilhamento uma riqueza que os amigos calculavam em milhares de contos de réis, perdeu tudo e fez-se outra vez boêmio, vivendo como dantes de expedientes. Está velho e deu para beber.